palavra. Vossa Excelência está com a palavra. Senhora jurada, senhores jurados, membros desse Conselho de Sentença, eu quero começar este trabalho lendo um pequeno trecho da Apologia de Sócrates, que nos traz Platão, que diz o seguinte quando Sócrates se defendia da sua condenação. O que vós, cidadão atenienses, haveis sentido com o manejo dos meus acusadores, não sei. Certo é que eu, devido a eles, quase me esquecia de mim mesmo, tão persuasivo falavam. Contudo, não disseram, eu afirmo, nada de verdadeiro. Assim, pois, como acabei de dizer, pouco ou absolutamente nada disseram de verdade. Mas, ao contrário, eu a direi em toda a plenitude. Saibam, quantos o queiram, que por isso sou odiado. É que digo a verdade, e que tal é a calúnia contra mim, e tais são as causas. E tanto agora como mais tarde ou em qualquer tempo, podereis considerar estas coisas. Elas são como eu vos digo. É o mesmo Sócrates que dizia, conhece-te a ti mesmo. Eu pego carona no outro filósofo que eu gosto muito, em homenagem ao Milton Bueno de Carvalho, para dizer que Nietzsche nos lembrava que se conhece-te a ti mesmo, socrático, é importante, de nada vale se nós não nos tornamos aquilo que nós somos. Torna-te quem tu és. Eu concito-vos a aceitarem o convite da defesa, Bruna, José, Alexandre, Mateus, Marco, Luiz, Alexem, a virem nesse caminho que eu vou tentar trilhar agora para a defesa de Elisandro Spor. E vos digo, com um filósofo que também gosto muito, que quanto mais poderoso for o poder, mas quanto mais poderoso for o poder, mais silenciosamente ele atuará. E a prova são vossas excelências. O bom juiz não busca reconhecimento, ele não tem vaidade, o bom juiz faz seu trabalho para que a verdade apareça, porque quando a verdade aparece é que nós fazemos justiça. Eu quero começar dizendo que a acusação contra o meu cliente já expus aqui com as provas e sempre trazendo os 5 elementos, aqueles que compunham a acusação e que estão eles todos apoiados numa espécie de motivação principal, de móvel que os empurrava, e aí falo pelo meu cliente, a fazer o que fizeram, que é o desprezo pela vida humana. O desprezo pela vida humana e a indiferença pela vida humana. Lhes foi dito muitas vezes, aos gritos aqui, que o meu cliente é ganancioso, não tem o menor cuidado com a vida humana. Aliás, isso foi dito de todos. Essa é a acusação que eu pretendo derrubar aqui rapidamente, porque eu tenho pouco tempo. E quais são as teses defensivas? O que a defesa vai dar como possibilidade de quesitos para que a senhora e os senhores decidam? Como funciona o júri? O júri funciona por votação de quesitos. Nós aqui trazemos as teses e os senhores e a senhora dirão se sim ou se não para as teses que são trazidas. Mas essas teses, elas não saíram da nossa cabeça agora. Nós não fomos ali no intervalo pensar teses. Não. Elas foram construídas pelo nosso trabalho diuturno. E como disse Sócrates, eu cheguei a não me reconhecer. Tantas foram as vezes em que eu fui aqui citado e atacado, e só não fui mais porque a promotora e o promotor são condescendentes com as minhas misérias, com a minha fraqueza, com a minha pouca competência. Porque eles poderiam ter feito muito mais. Mas eu tenho uma coisa que me traz aqui hoje e que me faz dizer aos senhores 4 teses
para que julguem, aí sim, cada um de vocês com a consciência de cada um. 4 teses. Eu tenho uma coisa que me obriga a fazer tudo o que eu fiz e a fazer o máximo que eu podia. A fazer o máximo que eu podia. Uma coisa que é a procuração, a assinatura do Elisandro Spohr no mandato que me faz advogado dele. O primeiro jogo de quesitos que será formulados ao senhor a respeito de tese nossa, ele vai englobar essa proposta. O erro de proibição invencível que está aqui no artigo 21 do Código Penal. Porque é importante que os senhores e a senhora saibam que eu não estou inventando nada. Eu estou tirando daqui do Código Penal uma causa que afasta a culpabilidade do Elisandro. E ela afasta não para ele, mas para qualquer pessoa processada. Quando o Código Penal diz assim, o erro sobre a ilicitude do fato ser inevitável isenta de pena e ser evitável poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Isso vai ser proposto pelo magistrado como quesito aos senhores. Qual é o efeito disso? Se aceitarem o erro de proibição invencível, aquele que não poderia, pelas circunstâncias, ser pensado de outra maneira, por como as coisas aconteceram, Elisandro não poderia ter outro pensamento antes de 27 de janeiro de 2013. Se aceitarem isso, a consequência é a absolvição. É possível? É possível. E aqui não sou eu quem decide, são os senhores e as senhoras que decidem. A senhora e os senhores. Mas a proposta precisa ser feita. Se eu não falar aqui, o doutor Orlando não pode propor. Então eu estou falando para que a senhora e os senhores sejam perguntados. Afinal, ele estava pelo PPCI, pelo alvará da prefeitura, pelo contato com o promotor, por tudo aquilo que nós vimos aqui, ele estava em erro de proibição? Estava pensando que estava de acordo com o direito? E além disso, o quesito pergunta se os senhores ou a senhora se absolvem o réu, mas para absolver o réu tem que pensar que a primeira tese é aquela de erro de proibição, invencível pelas circunstâncias, ou de inexigibilidade de conduta diversa. É difícil, mas o nome parece complicado, mas é fácil, ó. Era inexigível um comportamento diverso. Por que eu posso dizer isso? Porque estas três pessoas honradas, alguém aqui duvida da honradez? Alguém duvida da decência destes 3 homens públicos que testaram a sua competência, a sua capacidade ao longo da vida e chegaram aos cargos mais importantes que poderiam dentro das suas instituições? Alguém duvida da honradez dessas pessoas? Não é para duvidar desta honra, não é para chincalhar estas honras, como o Ministério Público tentou fazer crer, que eu os chamei ao processo, mas na voz do próprio Elisandro, para que eles não ficassem com esse caroço engasgado na garganta. E vejam, eu os chamei aqui. Eu tentei chamá-los como réus desse processo ao lado do meu cliente. E a estratégia defensiva é tão clara que ela se dá da seguinte maneira. Eles vêm ao processo e, como réus, explicam o bombeiro por que o PPCI estava concedido em 2009 para o proprietário anterior, portanto, nem dizia respeito ao meu cliente. A porta, a sinalização, os extintores, a determinação da casa, isso não foi feito para o meu cliente. E ele seria réu e ele diria, olha só, gente, o PPCI é assim, é assado, aqui dentro do processo, mas o Ministério Público não o trouxe. E eu incomodei. E vocês viram como eu processei, gente. E processo ainda. E o coitado do Elisandro sabe disso? Não sabe. Um pouco ele sabe. Mas quando ele me constituiu como advogado, foi para fazer todo o possível. E depois, o prefeito, a mesma coisa, eu fui ao tribunal e disse, nós temos que ter um processo com o Ministério Público, com o prefeito e com os bombeiros. E aí, eu vou agora saudar com todo respeito e dizendo que a minha palavra vale mais do que a minha vida, o senhor Flávio. O senhor Flávio, presidente da associação. Eu vou saudá-lo aqui, dizendo a ele o que eu disse a ele. E o que eu venho dizendo, gente, desde que eu entrei nesse processo, e eu entrei no dia seguinte.
Eu errei o número de 600, me desculpe, Elisandro. Tu estava no hospital, depois tu foi preso, eu conversei com todo mundo, era uma média de público, não era o máximo. Desculpem, gente, errei, foi mal. Estava muito difícil mesmo naquela época. Aliás, eu estou há mais de um terço da minha carreira com esse processo, tendo o Elisandro dentro da minha família. É difícil tratar desse processo. Mas, quando eu falo em ausência de dolo eventual, como quesito que será entregue aos senhores e à senhora, quando eu falo em ausência de dolo eventual, eu estou dizendo que ele não assumiu o risco de produzir o resultado e não aceitava esse resultado. Como disse muito bem numa obra escrita o Dr. Davi, embora tenha posteriormente editado uma nova com outro pensamento. Mas há tempos atrás ele pensava como a gente, que era preciso dar uma aquiescência a este resultado. Eu olho, como na fórmula de Frank, e vou mais tarde, se der tempo, vou tratar com os senhores. Frank dizia, dolo eventual é quando o sujeito olha e alguém diz, mas vai dar problema. E Frank dizia, dê no que der, eu sigo adiante. Porque ele não se importa com o resultado. Ele dá a sua aquiescência para o resultado. Quando eu digo isso e peço a desclassificação para outro crime, que daí o doutor promotor disse, mas vai ser nada, vai ser homicídio culposo. Saibam, os senhores e a senhora, que um resultado deste processo, depois de perguntado se o jurado absolve o réu, serão perguntados se Elisandro, e cada um dos réus, mas se Elisandro assumiu o risco e aceitava o resultado. O magistrado não aceita esta segunda parte, mas eu peço que sempre raciocinem assim, conforme está na exposição de motivos do Código Penal. Ele vai perguntar só no quesito segundo a afirmação que ele, do entendimento dele, de que se Elisandro assumiu o risco. E aí pensem que assumir o risco é assumir o risco da Natália grávida, assumir o risco do William, assumir o risco dos funcionários, dos amigos e da queima. De todas aquelas pessoas que eram amigas dele. E aí eu quero dizer que a outra possibilidade é uma participação de menor importância, porque os senhores foram aqui várias vezes. Falou-se na possibilidade de que ele, quando colocou as espumas e deixou a banda tocar lá, que ele concorreu para um crime de incêndio. Então, o crime não é de homicídio. O crime é de incêndio com resultado morte. E é isso que nós pedimos. Senhor Flávio, em sua homenagem... Eu não quero que ninguém seja absolvido, entende? Eu não acho que o correto é ele ser absolvido. Eu tenho conversado isso com ele, nem ele acha. Ele não tem que ser absolvido. O correto é que outras pessoas estivessem sendo processadas junto. Isso eu venho dizendo junto com vocês desde o início. Com certeza. Tem muita gente que devia estar do lado, respondendo junto. Gente que autorizou o funcionamento dessa parte. Gente que teve aí dentro, fotografou, fez tudo e deixou funcionar. E com certeza, o senhor pode ter certeza de uma coisa, se depender de nós, todos eles vão estar sentados no banco dos réus. A gente tentou. Seu Flávio. Eu vim até aqui. E quando não deu para trazer como réu, eu trouxe como testemunha. Porque pelo menos como testemunha eles tinham que se explicar. Eu sinto que dali daquela saída da boate aquela vez, quando eu tive medo de apanhar, quando eu tive medo de uma série de coisas, e o senhor me tranquilizou, ninguém vai fazer nada com o senhor, doutor. É que a gente interpreta que o senhor tira onda da gente quando está fazendo o seu trabalho, e eu disse, eu faria pelo senhor o que eu estou fazendo pelo meu cliente, porque eu sou assim. E é isso! E esse vídeo foi usado contra mim, eu disse, a minha palavra vale mais que a minha vida. Esse é o meu pedido, desclassifiquem esse crime. E aí nós vamos ter que falar das coisas desta acusação, dos elementos dessa acusação. E aí a espuma, gente, a espuma está em projeto entregue por Samir Samara, o tal engenheiro Samir, está em projeto entregue ao Ministério Público. Está lá, Ministério Público de Santa Maria, painel Sonex. Foi entregue ao MP. Mas como não sabia? Não sabia o do Kiko. Mas foi como disse muito bem aqui, dizendo a verdade, sendo sincero, sendo coerente. O doutor Ricardo Loza, como sempre foi. Que dor no coração ter que processar esse homem, trazê-lo ao processo. Mas é porque os senhores e a senhora tinham que poder entender que tudo o que eles dizem tem que valer para o Kiko, gente. Tem que valer para o Kiko, porque nesse processo, o Kiko é como nós.
como nós aqui, ó, do povo, porque é o Estado tirando sempre o seu corpo. É o Estado deixando sempre o particular. O senhor sabia que disse o se Érico? ela era inflamável ou não? Não sabia. Sabia se era inflamável, Érico? O Érico veio aqui. Ele colocou essa espuma lá. Ele sabia? Não, ele não sabia. O Érico não sabia. Mas o Nilvo sabia? Eu fiquei com vergonha de admitir. Eu comprei a boate já montada, a Balari. Então já estava pronto, inclusive CNPJ, PPCI, e tinha, eu omiti, tinha no fundo, nas costas do palco, tinha essa lã, uma lã cor de areia, cor bege, no fundo apenas. E espuma? Espuma, eu quero dizer essa espuma. Uhum. Eu omiti isso aí por muita pressão, né? O senhor consideraria isso uma informação, digamos assim, ruim para que as autoridades tivessem, ou que pudesse... Não, a opinião pública. As autoridades, naquele momento, não me preocupavam. Eu retirei essa lã na segunda-feira, de manhã. A RBS me ligou, que estava indo lá para fazer uma reportagem. Até eu tinha renovado o meu alvará com os bombeiros na quarta anterior do incêndio. Eu tinha renovado o meu PPCI com os bombeiros na quarta anterior ao incêndio. E o que tinha lá na boate? Espuma, gente. Porque o raciocínio que é feito é que o Kiko colocou uma espuma assassina. No entanto, a gente só sabe disso depois. Mas eu não posso condenar alguém porque depois eu agora sei. Eu tenho que condenar alguém que sabia antes. E quem diz isso várias vezes é o meu professor Davi Medina da Silva. Para haver dolo é preciso haver consciência. E eles não tinham essa consciência da espuma. Não tinham. Vamos adiante? A prefeitura teve lá. Opa, tá ali, 19/4/2012. A prefeitura teve lá. Antes disso, o engenheiro Pedroso foi lá, tinha espuma na boate. Tira essa espuma. Isso aí não serve para nada em 2011. Mas a Balari tinha espuma. A Boeminha tinha espuma apresentada ao Ministério Público o projeto. Museu tinha espuma. Gente, eu não conheci nenhuma boate dessas, mas todas elas tinham. O processo conta isso. E aí vem a história das bandas e fogos. Aí o Ministério Público pergunta para a Jéssica. Já tinha visto em outros locais, sim. Eles tocaram na formatura do meu pai em janeiro de 2012. Como meu pai fazia eventos, eles tocaram em vários eventos e eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto o uso do artefato? Pode ser que tenha usado? Pode. Tem elementos que dizem que não. Não vi. Tá certo. Mas, doutora, posso complementar? Aí, nesse dia que foi levado essas máquinas que a banda do produziam Kiko. essa chama, foi a primeira vez que eu ouvi falar em fogo gelado. Porque ali próximo a esses fogos tinha cortinas. E eu questionei o pessoal... Se pegava fogo, lembra? Você botou a mão? Toda a história em cima do Kiko. Mas foi o Kiko que tocou aquela noite? Foi o Projeto Pantana que tocou aquela noite? Não foi. E aí vem a questão da lotação. Sabe aquela câmera que andava numa primeira versão, fazendo todo aquele negócio, e eu perguntava para as pessoas, quantas pessoas tem aí? Mais de 500, menos de 500, não sei bem, não dá para ver. E aí depois eu trocava. Eu trocava dessa aqui, o primeiro voo era nessa, e o segundo voo era naquela. Eu fiz 2 vezes. E eu perguntava, essa tem mais do que essa? Quanto tem nessa e quanto tem naquela? Sabe para quê, gente? Para nós acabarmos de uma vez por todas com algo aqui que é mentira. É uma mentira dizer que naquele momento, final de 2012, 2013, a boate recebia mais do que 800 pessoas de uma vez só. Ela não recebia. Sabe por quê? O Nilvo disse, o Kiko disse, o Mauro sabe disso há 1000 anos. Quem é da noite? O rapaz, o Alexandre Marques sabe, casa muito lotada não tem consumo. É tiro no pé. E a pessoa ela vai na lotação, eu vou dizer para vocês, eu
Odeio lugar lotado. Eu não vou mais. E se alguém me pergunta, se eu fosse na Kiss superlotada, e alguém me perguntasse, aí, cara, tu foi na Kiss? Eu diria, fui. O que tu achou? Muito lotado. Queimar a casa. É ruim para ela. Por outro lado, eu fui, eu gastei mais, tinha lugar para eu me mover, eu me senti bem, o ar-condicionado era bom, estava tudo bem, eu gostei da música, o que eu digo? Vai lá, velho. A boate é show de bola. Então houve erro no início, por isso que o Ministério Público acha 1.400 pessoas na Kiss. 2.000 pessoas. A Kiss dizia que tinha 1.100 pessoas. Mas esse é o giro da noite. E os senhores e a senhora, tenho certeza, não sabem quantas pessoas tem ali. E se eu fizesse a revoada da câmera não saberiam. Então vamos parar com esse achismo. Há um jeito de determinar isso. E esse jeito é contando as comandas. Só que a polícia, quando entrou lá, não sabia disso. Então as comandas ficaram jogadas atrás do caixa e poderiam ter sido recolhidas com cuidado, com uma perícia com calma, e o Kiko gritava isso 1000 vezes, recolham as comandas! E a história das câmeras é muito interessante, porque é a primeira petição que eu faço no processo, doutor Davi. Juntei uma declaração dizendo, estas câmeras estão estragadas, e o Kiko enlouquecia mais uma vez. Se essas câmeras estivessem boas, a gente contaria pessoa por pessoa, e nós saberíamos exatamente a lotação. E vejam, a polícia pede a prisão do Kiko, porque estaria sumindo com as câmeras, alguma coisa assim, isso aí chegou a ser ventilado. Eu fui lá e juntei o atestado de que o negócio estava estragado mesmo e não funcionava. E está provado que não funcionava. Mas quem é que mais queria isso? Era ele. Era ele. Ele era a pessoa que mais queria isso. Não, o PPCI, eu nunca vi assim, dizer que poderia tantas pessoas. Sim, eu entendi. Quer dizer, o PPCI apontava um número de 400 e... Não, depois da tragédia. Antes não constava. Ah, tá bem, perdão. Abril não tinha. Abriu a boate em 2009. Quem contratou a engenheira para fazer o plano de segurança foi o Alexandre Costa e os seus sócios. Quem fez o trabalho lá de execução da porta e de tudo mais foi a engenheira Josi com o Alexandre. O coronel Gerson veio aqui e disse, manda o projeto, a gente olha, calcula população e para o tamanho da porta e aprova. PPCI concedido em agosto de 2009. Para quem? Para o Alexandre Costa. Gente, vocês não percebem que 4 pessoas, sendo só o Kiko, acusado de coisas que aconteceram antes de abril de 2010, que foi quando ele pagou a casa. Ele entrou na casa quando entregaram para ele os alvarás da prefeitura. Isso ficou provado aqui, o Muti disse. Ele só entregaria o carro e os 15 mil, aliás, ele falou 10, tu que corrigisse, né? Ele só entregaria o carro e os 15 mil, e os 10 mil, quando tivesse o alvará da prefeitura. E assim, isso é abril de 2010. Só que a acusação todo o tempo fala em número de extintores, em placas, em luzes, em irregularidade de portas, irregularidades disso e daquele outro. Esta boate, destas irregularidades, ela é dos proprietários anteriores ao Kiko, porque o PPCI é dado para eles. Então é muito estranho pensar isso, que eu tenho um órgão, os bombeiros, para fiscalizar e dizer o que tem que acontecer, mas quem responde é o outro proprietário. E aí vejam, chega a loucura de o coronel Gerson ser condenado por inserir o número de pessoas depois do acidente da Kiss. Ele colocou o papel que a promotora disse que ele tinha que seguir em relação à população depois do acidente e por isso ele foi processado e condenado por fraude processual. Então vejam, não estava lá nem para os proprietários anteriores e o Nilvo está certo. E todos eles estão certos. Não há uma determinação de população para as pessoas. Então como é que o público vem e exige da gente, dos particulares, o cumprimento de algo que nem eles sabem, que nem eles fazem? Esse é o absurdo dessa acusação. E assim as barras. Sim, foi posta a barra de contenção porque quando enchia, na hora da saída, as pessoas se empurravam e coisa.
se amontoavam na porta para sair, né? Então foi posta essas barras de contenção para organizar a saída do pessoal. Mas sim, tinha barras de contenção. Só na saída. Essa barra atrapalhou muito. Quando eu perguntava para o Kiko, o que tu errou? E ele, na barra. Não podia ter posto aquela barra lá. Eu não podia ter posto. Eu, cara, não era para o mal que tu pôs. Era para isso. E ele disse, foi o Druzião e os seguranças que pediram, cara, nos ajuda afastando as pessoas da porta. Era para isso essa barra, gente. Não era para causar o que causou. Era para evitar a entrada de faca, de arma, de qualquer coisa. Afasta, dá um tempo, não deixa as pessoas que estão entrando se misturarem com as outras para ninguém passar algo para alguém. Para não entrar algo que não é para entrar. O medo sempre foi de briga. Sempre foi de briga. E aí? O doutor Loza, com a sua decência, com a sua honestidade, ele vem em juízo e diz, doutor Jader, eu vi a barra. Sabe o que ela me disse? Nada. A barra me disse nada. Mas então, por favor, Mateus, se a barra diz nada para o promotor, por que ela tem que dizer algo para o Kiko? E por que ela olha para o Kiko e diz assassino? Por que, Mateus? Mas por que ela não diz isso para o promotor? Por que só diz para eles? Não é justo. Não é correto que seja assim. Não é correto que seja assim. E por isso o pedido de desclassificação. Por isso o meu compromisso cumprido com o presidente da associação. O senhor está fazendo isso, chamando essas pessoas, porque o senhor quer a absolvição do seu cliente. Eu disse, não. Não quero. Eu não quero. Meu pedido é de desclassificação. Eu externei e abri, porque também há aqui, é evidente que há um erro de proibição. Os senhores e as senhoras estão sendo iludidos aqui de novo com a conversinha do carro, e aí se o carro tiver mal, a gente vai lá na vistoria. Não é a mesma coisa. Não é. Porque eu perguntei ao promotor, e perguntei ao prefeito, e perguntei ao coronel, se eu tiver um alvará dos bombeiros, eu posso confiar que as coisas estão de acordo com a lei? E eles disseram sim. Mas por que para eles vale, gente? Por que para eles vale? Para o político vale. Para o funcionário vale, mas por que para o povo não vale? Para o povo não. Aumenta salário para uns, mas para outros não. Parece que só quem tem a segurança de um cargo e que tem poder por esse cargo pode tudo. Porque daí é só olhar para os particulares e dizer, tem que investir, se investiu, tem responsabilidade. Isso chega a ser um canto de sereias. Aí eu quero homenagear Ulisses Losada. Porque lá no STJ eu disse que o julgar bem é fazer a travessia de Ulisses, fechar os olhos para os cantos de sereia e julgar de acordo com a lei. Responsabilidade civil é pagar pelos danos. A forma mais correta, e eu dizia isso para a associação, a forma mais correta de garantir o pagamento de todos, mas de todos no limite máximo que fosse possível dentro da jurisprudência, eles receberiam por todas as mortes, se um ente do poder público fosse condenado. Porque isso garante aos familiares a desnecessidade de discutir culpa com o Estado. Não teriam que ir percorrendo instância, uma atrás da outra, para conseguir o direito de indenização. Mas isso é indenização. Eu queria uma parte legal. Não, a senhora está concedida a parte, pode falar. Não, eu quero a parte. Então, tá, foram juntadas as aqui. sentenças. Não foram juntadas as sentenças. O Estado e o município já foram condenados civilmente. A responsabilidade civil não tem nada a ver com a responsabilidade penal. E os réus também foram condenados civilmente. Exato. Então, a responsabilidade civil é uma, a responsabilidade penal é outra. A gente está buscando aqui a responsabilidade penal, que são dos 4 pelos homicídios. Ouviram? Dolosos. Ouviram? A responsabilidade civil é outra coisa. A responsabilidade civil é outra coisa. Então, e aí quando alguém diz assim, mas tu é responsável.
Tu é responsável porque tu abriu a boate. É verdade no campo do direito civil. É verdade no campo do direito administrativo, onde houver falha. Mas não é verdade no campo penal. Não é verdade no campo penal. O que eu tenho que ver no campo penal é exatamente se as pessoas aceitaram o risco e anuíram com o resultado. É isso que eu tenho que saber. Se elas tinham a capacidade de antever esse risco. Eu venho com o meu carro, aí como gosta o doutor do acidente do carro, eu venho com o meu carro e venho em alta velocidade. Eu sei que tem um risco. Eu faço condutas que são perigosas em si. Elas podem traduzir um risco, mas eu estou vendo esse risco. Eu estou diante dele. Por isso que o doutor Davi, no livro, usava culpa com previsão. Né? O que diz o doutor Loza sobre o risco, sobre o erro, sobre a irregularidade da casa? Mesmo durante a minha atuação nesse inquérito, nunca veio meio elemento, não é um elemento, sim, meio elemento que dissesse assim, tia, tem algum risco essa boate? Tem algum risco. Meio elemento não veio. Não veio meio elemento que dissesse a ele, tia, tem um risco essa boate. Mas para ele vale, porque o Ministério Público não quis denunciá-lo. Olha, eu fiz um esforço enorme, gente. Eu fiz um esforço enorme. Isso tiraria a responsabilidade do meu cliente? Não! Não tira! Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas ele tinha que estar aqui também. E eu disse a todos eles. E no fundo, eles não vieram como réus e quase que adoeceram durante 8 anos sem poder falar, sem poder se explicar, sem poder dizer por que ele diz isso. Só aqui ele teve a oportunidade, ele disse, muito obrigado, doutor Jader, por ter me dado a oportunidade de falar. Eles, por não terem sido processados, foram, aí sim, destruídos na sua imagem, porque calaram naquilo que era transferido para o Kiko, sim. O que diz a Jéssica? Então, eu acredito muito que antes não se pensava mesmo, eu vou estar mentindo se eu falar que a gente discutia sobre segurança, sobre se uma espuma está certa, se não está, se pega fogo, se não pega fogo, a gente simplesmente ia. Uhum. Ou por acreditar, ou por confiar que os lugares estão seguros, ou por nem pensar que isso um dia pudesse acontecer. Me salvou nesse dia, Kiko, não tenho palavras para agradecer. Se tu não tivesse saído gritando para todo mundo sair, eu teria voltado. Para sempre te devo a minha vida. E daí, o Ministério Público disse que a pior coisa é uma defesa que mente. Mas aí a doutora vai ler o depoimento de um funcionário da casa, o Baby, e para, antes da frase mais importante daquele depoimento, sonegando dos senhores a verdade. Que é quando o Baby diz, naquele momento, ele não sabia o que estava acontecendo. Claro, para antes não dá para ver. Mas eu sei que ele estava lá. Está provado que ele estava lá. A gente sabe que ele tirou gente lá de dentro. Só que ele estava olhando para aquilo com o desespero que ele mostrou aqui ontem. Que é um desespero legítimo, tão legítimo como qualquer outro. Queimou tudo. E os amigos dele estavam lá dentro. E ele não conseguia tirar. Será que isso é alguém que olha e diz, dane-se? Tudo bem, eu não me importo. E aí nós vamos fazer cálculozinho de pena, se vai ser 30 anos, se vai ser 18 anos. Não! Quem vai calcular isso é o juiz, o meu pedido é não determinem a condenação destas pessoas por dolo eventual. Porque o Mauro entrou nessa sociedade porque o Ministério Público disse para ele entrar. E o Kiko nenhuma vez disse, o Mauro é responsável. Não condenem o Mauro Hoffman, porque é injusto. Uma parte, doutor. Eu não entendi que o Ministério Público disse para o Mauro entrar na sociedade. Ricardo Loza. O Ricardo mandou o Mauro se tornar sócio de uma boate? Mauro parou de pagar, só voltou a pagar, sabe por quê? Porque o Ministério Público disse, é muito não poderoso tem esse problema. promotor. Não é poderoso. Nada lá era no limite do poder ou com essa raiva toda. Não era. Vocês viram que o doutor Loza não era assim. Ele dava prazo de 120 dias para as pessoas apresentarem os documentos atrasados. Por quê? Porque antes do incêndio da Kiss, como hoje continua, a gente sabe. Hoje continua, vamos lá, gente. Mas antes, a prefeitura era demorada, os bombeiros eram demorados e o doutor Loza ia acertando. Mas eu quero resgatar uma frase que foi dita aqui hoje, que para mim é fundamental para determinar a ausência de dolo eventual, que é a frase da doutora.
E Freud explica por que isso aconteceu. É no ato falho que a gente põe para fora aquilo que a gente não quer que apareça. Mas que está gritando dentro da gente. Se acreditava na sorte, se acreditava que nada ia acontecer. Gente, organizem uma festa na casa de vocês com 20 parentes. 20 parentes. E aí, me permita esse exemplo, meu amor da minha vida, o maior advogado desse estado do Rio Grande do Sul. É o senhor. O senhor é o maior. Aí o doutor Amadeu resolve errar o degrau e cai e se quebra na nossa festa, doutor Amadeu. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas a gente não quer que aconteça. A gente quer que dê tudo certo. Porque a banda sai de lá feliz da vida. Esse rapaz pegou um artefato, mas olhem só o raciocínio. Ele pegou um artefato mortal e foi com esse artefato com o amigo, o melhor amigo dele, todos os melhores amigos. Ele pegou esse artefato e foi montar esse artefato para ele morrer aqui, embaixo desse artefato. Porque ele desmaiou lá dentro, gente. Então ele montou um artefato e ficou ali esperando a própria morte. O raciocínio de que eles sabiam o que estavam fazendo, que eles tinham plenas convicções do que estavam... Ele é ridículo e absurdo. A gente fica apavorado com os acidentes aéreos. Nós ficamos transtornados pela grande quantidade de mortes de pessoas vítimas, mas a gente sabe que o piloto está lá dentro, que a comissão toda de bordo está lá dentro. Então, o que é a culpa e o dolo? Eu tenho que eliminar a culpa inconsciente, que no caso até culpa inconsciente é. Até culpa inconsciente é. Porque eles não tinham consciência. O Kiko estava lá fora tirando um rapaz bêbado. Eles montaram no palco para fazer um show que, segundo eles, era uma coisa que podia ser feita. Olha o Marcelo com uma luva na mão sem saber sequer o que tem naquela luva. E depois desmaiado, carregado pelo irmão, porque senão estaria morto. E vejam, isso acontece muito, quem sobrevive vira réu. Porque e se a mulher do Kiko morresse? Vocês já pensaram nisso? Se a mulher dele grávida com a filha lá dentro da barriga, se ela morresse, o que nós diríamos do Kiko? Que ele é um matador da filha e da mulher? Não é possível, gente. Eu tenho que entender que eu não assumo o risco na consciente, eu assumo, assim como no dolo eventual, diferente do dolo direto, que eu quero o resultado. Então esses dois, eles acabam se igualando. O agente assume o risco na culpa consciente e assume o risco no dolo eventual. Por isso eu peço ao magistrado que faça a diferença no quesito. Mas se ele não escrever isso no quesito, não tem problema. Porque eu tenho 5 jurados e uma jurada muito inteligentes que vão fazer o seguinte pensamento. Elisandro, colocando espuma, tendo uma casa com bastante gente, com aquelas situações todas lá do PPCI de 2009, que não é dele, com tudo isso que nós falamos, ele assumiu o risco e aceitava o resultado? Ele aceitava o resultado? Se os senhores e a senhora entenderem que ele aceitava o resultado, a condenação é por dolo eventual. Agora façam o seguinte, não destruam 4 famílias. Não façam isso. Não façam isso. Não façam. Eu vou pegar as 2 filhinhas do Kiko e a mulher dele e eu vou dar um jeito de atender o Kiko. Eu vou dar um jeito de atender o Kiko. Nós vamos dar um jeito na vida. Não vai ser justo. Vai estar errado, vai estar tudo errado. Vai estar tudo errado, sabe por quê? Vai estar tudo errado porque ele não aceitava aquele resultado. Então neguem o quesito. Elisandro assumiu o risco, digam não. Digam não. Sabe por quê? Porque ele não aceitou aquele resultado. Porque esse é o pensamento de Davi Medina da Silva. E eu concluo, lendo aos senhores uma passagem, eu quero fazer uma homenagem aqui a Alexandre Wunderlich, professor doutor Marcelo Almeida Ruivo, que fizeram um parecer maravilhoso, mostrando que foi correta a desclassificação feita pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nesse processo. Porque ele já foi desclassificado pelo Tribunal de Justiça. Mas pasmem, senhoras e senhores, não foi só no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que isso aconteceu. Isso aconteceu, pasmem comigo, isso aconteceu em Lima, no Peru, na boate Utopia em 2002, em Buenos Aires, Argentina, na Cromagnon, que está nos autos.
20 anos de cadeia em Buenos Aires, doutor. 20 anos de cadeia. Crime culposo! Crime culposo! Crime culposo! Crime culposo! Mas crime culposo em Boston, nos Estados Unidos, em 42, em Quezon City, nas Filipinas, em 96, na Tailândia, em Santik Club, 66 mortos, em 2009, em Leninsk, na Rússia, todos culposos. Mas vamos adiante, em Montreal, em 72, na Austrália, em 73, Nova York, 2 vezes, 74 e 90, em Londres, Reino Unido, 80, e em Gotemburgo, na Suécia, em 98. Sabe o que acontece, gente? Não é possível. Diga, doutor. Tempo. Eu vou aproveitar 2 minutinhos da doutora Tatiana, que tem um coração do tamanho do mundo, para terminar com os senhores dizendo o seguinte. Parafraseando Emílio Zola, eu acuso, mesmo que ninguém me pergunte, diversas pessoas e entidades de Santa Maria, pela tragédia do incêndio da Botiquis, neste domingo de luto, dor, lágrimas, morte, perplexidade. Quando falo em diversas pessoas, eu quero dizer todos nós, que achamos que a lei de prevenção de incêndio não é para valer. Eu acuso o Estado e o município como responsáveis. Inúmeras boates foram fechadas por liminar do Poder Judiciário. Logo recebiam o alvará, reabriam e desmontavam o sistema. Eu os acuso como responsáveis. Eu me acuso como membro do Ministério Público por não ter feito mais, com culpa ou sem culpa. Aí está, desde 63, o prédio da Avenida Rio Branco sem nenhuma manutenção. E há anos, com inúmeras decisões judiciais e de pé, como se tivesse sido construído ontem. Eu só não acuso as vítimas, porque estas só queriam viver a vida e um bando de responsáveis não permitiu isso. Um bando de responsáveis do setor público que só pensa nos votos da próxima eleição e do setor privado que só pensa no lucro. Não podemos crucificar ninguém sem investigação séria e sem julgamento. Mas também não podemos minimizar as responsabilidades. Eles podem fugir e se esconder como fizeram. Fugir e se esconder como fizeram. Na asa da sua própria instituição, que não quis trazê-los. Que para poupar o agente do Ministério Público, retirou todas as autoridades. E de mais de 28 pessoas indiciadas pelo doutor Arigoni, que está aqui presente à minha homenagem, eles deixaram, sabe quantos? Apenas 4. Apenas 4. A mãe. Não foi uma fatalidade, mas a soma de irresponsabilidades. Que cada um assuma, eu acuso João Marcos Adé de Castro, promotor de justiça de Santa Maria, a quem eu também deixo a minha homenagem. O pedido é desclassificação para Kiko, abertas as demais possibilidades e requisitos a Vossas Excelências. Eu peço perdão pelos excessos, peço perdão por tantos erros, mas a tentativa foi a melhor possível. Foi de fazer o máximo, porque eu acredito no que eu faço. E volto a dizer, a minha palavra vale mais que a minha vida.